Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui para nosso momento de devocional e hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu quero compartilhar com vocês um modelo, uma estrutura para que você também possa usar no seu devocional. Eu vou compartilhar com os irmãos e com as irmãs a minha tela aqui e você vai poder, então, visualizar junto comigo como funciona o ofício diário. Eu vou falar um pouquinho hoje, antes da gente começar, do lecionário. E o lecionário é uma ferramenta que a igreja ela usa há muito tempo, né? Alguns dizem que desde o século IV a igreja já fazia um tipo de uso de leituras bíblicas na sua vida, no culto, no discipulado. E o ofício diário, então, ele é uma parte do lecionário, e o lecionário, então, é essa ferramenta de leituras bíblicas da palavra de Deus. E nós temos seguido no culto de domingo, né, as leituras iniciais, as leituras de confissões, nós temos usado do lecionário, e também nos encontros de oração a gente usa a estrutura do lecionário. Então hoje eu vou apresentar para você essa ferramenta, para você que também precisa de uma ferramenta para usar aí na sua vida diária, na sua leitura bíblica. Então vamos lá, o ofício diário. Nós estamos hoje no dia 17 de julho e o ofício diário ele abrange, então, 3 dias, dia 16, 17, 18 e 19, 4 dias. E no dia 20 é mudado e durante 3 dias nós seguimos essas leituras. Então, a gente começa, e eu vou fazer agora essa leitura e essa orientação, como seria se você também seguisse o lecionário. Nós começamos com a chamada. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Salmo 96, versículo 2 e 3. A invocação, que se encontra no Salmo 106, versículo 47, nos diz assim: Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos teu santo nome e nos gloriemos em teu louvor. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos salva, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, o Senhor é aquele que tem agido em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua presença santa junto conosco. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é. Tu és o nosso Criador e Redentor, que através de Cristo Jesus nos tornou teus filhos e filhas. Te louvamos por tamanho privilégio e queremos viver a cada dia, Pai, realmente para a tua glória e para o bem daqueles que estão à nossa volta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Salmo 52, versículo 9, nos diz assim: Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. E nós, então, temos o refrão e as leituras bíblicas. E o refrão é o Salmo 149, versículo 5, que nos diz assim: Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. E eu convido você a abrir a palavra de Deus e nós faremos a primeira leitura do Antigo Testamento, que se encontra em Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel, capítulo 39. E como que nós, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, como que nós seguimos essas leituras. Essa leitura faz parte desse quadro aqui, ó, que recomenda as leituras
para cada dia. Então, hoje, dia 17, sexta-feira, a leitura do Antigo Testamento é Ezequiel capítulo 39, e nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 29. A palavra de Deus nos diz assim: Deste modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder da minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu, Senhor, seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a seu Deus. Por isso me afastei deles e os entreguei a seus inimigos, para que os destruísse. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa da sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio de meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então meu povo saberá que eu, Senhor seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás, e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Neste momento, nós faremos a leitura do Novo Testamento que se encontra em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Hebreus, capítulo 6, do 13 ao 20. A palavra de Deus nos diz assim: Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Neste momento, nós faremos a leitura do Salmo indicado, e o Salmo indicado é o Salmo 139, do versículo 1 ao 12, e depois os versículos 23 e 24. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor,
já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ao Senhor colocando a nossa vida diante do nosso Deus. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que tem os seus olhos sobre todos os homens e todas as mulheres, sobre justos e injustos. O Senhor é aquele, ó Pai, que está presente em todo lugar. O Senhor é aquele que tem todo o conhecimento. O Senhor é aquele que tem todo o poder. E isso, Deus, traz a nós temor. E isso traz a nós paz. Te louvamos, ó Deus, porque o Teu Espírito é aquele que nos leva cada vez mais a exultar em Ti. É aquele que faz com que cada dia nós venhamos realmente a entender que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor está presente por toda parte, e nós podemos abrir bem os nossos olhos e enxergar a Tua beleza, a Tua bondade, a Tua justiça sobre as obras das Tuas mãos. Te louvamos, ó Pai, porque na cruz de Cristo nós encontramos paz, perdão, reconciliação, esperança de que a morte e o mal não triunfará. Por isso, ó Deus, louvamos o Teu nome, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por meio da cruz de Cristo Jesus. Nós oramos gratos em Teu nome, ó Pai. Amém. Queridos, o verso nos diz assim: para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. Filipenses 3, versículo 8 e 9. Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, fonte de toda sabedoria, Tu que conheces as nossas necessidades e a nossa falta de entendimento para te dirigir nossas súplicas, tem misericórdia da nossa fragilidade e dá-nos tudo o que por nossa indignidade e cegueira não sabemos nem nos atrevemos a te pedir. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Tu conheces cada um de nós tão intimamente que nenhum pensamento
em nossas mentes ou células em nossos corpos, está escondido de teus olhos. Seguros no abraço amoroso do nosso irmão Jesus Cristo, abrimos nossos corações e vidas para o teu profundo olhar. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe as nossas vidas e fale ao nosso coração nesse dia através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso que nós acabamos de vivenciar, essas leituras dos Salmos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no Salmo, as orações, elas existem para nos formar, elas nos existem para realmente que eu e você sejamos cheios da palavra de Deus. Não é mera repetição, mas é formação. E nós devemos ler a Bíblia continuamente, nós devemos meditar na palavra continuamente, e isso, a longo prazo, vai fazer com que a gente fique cheio da palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo nos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo habita à medida que nós lemos, meditamos a cada dia na palavra de Deus. E diante disso, isso que nós fizemos é o ofício diário, é o tempo devocional de leitura, de oração que nós devemos fazer, que nós podemos fazer. E quando nós pensamos no lecionário, nós pensamos também numa coisa chamada o ano cristão. E você pode visualizar aí, o ano cristão, queridos, é uma forma que a igreja usa para que a vida de Jesus, aquilo que Jesus fez desde o seu nascimento até a descida do Espírito Santo e passando depois para o tempo comum, onde o Espírito continua agindo sobre a igreja, nós caminhamos, o nosso calendário, ele é conduzido pela vida de Jesus, ele é conduzido pela obra de Jesus. Então nós, aqui na IPI Semear, procuramos seguir o lecionário, seguir o ano cristão, seguir as datas importantes da nossa fé. E você pode olhar ali, né? Nós começamos o ano geralmente no Advento, em dezembro, você pode ver aí, no Advento, passando então para o Natal, ali quando nós celebramos o nascimento, a encarnação do Verbo, chegando em janeiro, que nós celebramos a Epifania, que nós celebramos o batismo de Jesus, nós celebramos a transfiguração, nós celebramos a manifestação de Deus. E esse período também é um período curto de tempo comum entre o Natal e a próxima estação, que é a Quaresma. E na Quaresma, que se inicia ali com a quarta-feira de cinzas, nós contamos então 40 dias, e esse período é um período de contrição, de arrependimento, é um período realmente para a gente colocar a nossa vida diante do Senhor e nos prepararmos para a grande celebração que é a Páscoa do Senhor. E nessa estação, então, nós temos, por exemplo, o Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, quando nós celebramos, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a próxima estação é a estação da Páscoa, onde nós, como Igreja de Cristo, celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. É um tempo onde nós realmente somos animados, somos encorajados pela ressurreição do nosso Salvador. E após essa estação, então, ela fecha com o dia de Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, nós temos o domingo de Pentecostes, aonde nós realmente celebramos e nos lembramos da descida do Espírito Santo, que continua agindo sobre a igreja do Senhor. Depois nós temos, então, o tempo comum, que é o tempo do Espírito Santo, que vai aí desde o domingo de Pentecostes, passando pelo domingo da Trindade, até chegar novamente no Advento. E nesse círculo, então, nós lembramos da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da morte, da ressurreição do Senhor e do poder e da obra do Espírito Santo que continua sobre a igreja. Então, nós
quando pensamos no ano cristão, nós pensamos nessas estações que você pode ver aí, que está também identificada com as cores que nós usamos. Então, o Advento, que nós celebramos antes do Natal, quando nós nos preparamos para o nascimento do Salvador, o Natal, né, que é onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Após o Natal, a Epifania, quando nós nos lembramos, né, da vida de Jesus, nos lembramos do seu batismo, nos lembramos da transfiguração do Senhor. E depois, então, nós entramos na Quaresma, que é esse período também de espera, esse período de expectativa, é esse período também que nós ansiamos, né, pela volta de Jesus, pela sua vinda gloriosa. É um período também de mudança, de contrição, de realmente reavaliar a nossa vida para então celebrarmos a Páscoa do Senhor, esse evento que é o evento, né, fundamental, é o grande desfecho de toda a esperança que nós vemos na narrativa bíblica. Depois da Páscoa, 50 dias, nós então celebramos o domingo de Pentecostes e então entramos no tempo comum, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora nesses últimos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e até novembro, quando então nós voltamos para o Advento. Então, esse período que nós estamos vivendo, você pode acompanhar, é esse período aqui, entre junho, julho, agosto, setembro, outubro, e nós estamos então na estação do tempo ordinário ou do tempo comum, onde nós falamos principalmente sobre a obra do Espírito e o crescimento da igreja. Então você pode acompanhar também nessa outra telinha, né, os ciclos, né? Nós temos o ciclo do Natal, nós temos 2 períodos de tempo comum e nós temos então também o ciclo de Páscoa, né? Aqui um pouco mais detalhado daquilo que nós celebramos como cristãos na igreja. Então, queridos, com isso, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que a igreja, ela caminha com o seu calendário do ano cristão, aonde nesse calendário que determina as pregações, o que determina as canções, o que determina os temas, né, das séries de sermões, o que determina é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja, ela caminha e ela se lembra cada ano, né, de tudo aquilo que Jesus fez ao descer para nos salvar. Então, na nossa igreja, na IPI Semear, nós procuramos vivenciar, né, o lecionário, como nós fizemos, e também o ano cristão. Isso é formativo, né? Se você pensar um pouquinho, o que realmente conta na nossa vida não são as grandes realizações, mas são as pequenas coisas, né? São as pequenas coisas que nós cultivamos, isso em todas as áreas da nossa vida, né? O que realmente conta é realmente a gente entender que a cada dia, lendo a palavra de Deus, meditando, a cada culto, refletindo, poxa, hoje nós estamos vivendo a Quaresma, hoje nós estamos vivendo o Advento, puxa, hoje nós estamos vivendo o tempo comum, onde nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Espírito Santo agindo. E assim, queridos, nós somos formados, nós somos moldados na vida, morte e obra de Jesus. O nosso desejo é encorajar você a fazer uso dessas ferramentas cristãs que, desde a igreja antiga, se fazia o uso de lecionário, do ano cristão, para que realmente a igreja sempre estivesse com a sua fé viva no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou e no Cristo que está agora à destra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos edifique também através dessa ferramenta preciosa de leitura e de condução da vida da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz. A nossa oração é que realmente isso te ajude a crescer na sua vida espiritual, e o nosso desejo é que você realmente aprenda mais da palavra de Deus, que você passe, porque usando o lecionário você vai ler boa parte da porção das Escrituras todo ano, e isso vai nos edificar, e isso vai realmente nos mostrar também como a Bíblia, como nós sempre temos falado, a Bíblia é a grande narrativa da história da salvação, que de Gênesis a Apocalipse,
ela tem uma história única, que tem como centro dela a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que você seja edificado por meio dessa ferramenta muito útil para a nossa edificação e para o nosso crescimento com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.